Oi gente, tudo bem com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Avisos. O meu tema hoje é sobre essa dor imensa que um coração partido é capaz de provocar. Sobre a dor da solidão que a gente sente quando um término de relacionamento acontece. O neuropesquisador Pedro Calabrese, ele tem um canal aqui no YouTube. Ele tem um vídeo que fala sobre como curar um coração partido e ele diz no vídeo dele, que eventualmente a vida vai te machucar. Eventualmente as coisas vão desmoronar. Mas nada desmorona tanto e nada machuca tanto do ponto de vista do cérebro quanto um coração partido. E eu vou me basear sobre um fato que tomou as redes sociais, nessas últimas semanas, que é o término de relacionamento da influencer Lara Nesteruk. A Lara é uma influenciadora digital, nutricionista, com milhões de seguidores no Instagram, e ela tem exposto nas redes sociais a dor que ela está sentindo com o término do relacionamento dela. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá? Então, ontem eu escrevi um texto no blog a respeito desse assunto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem ler lá. Porque assim, ao assistir a exposição da dor dela, que ela escolheu expor ali em rede social, contar todos os detalhes dolorosos, os detalhes que talvez ela tivesse que discutir na intimidade dela, ao escolher expor isso tudo, ela acaba causando identificação em muita gente, Porque todo mundo que já viveu tempo suficiente nessa vida, já deve ter passado pela dor do luto. Nem sempre o luto, de fim de um relacionamento amoroso, mas o luto desde a derrota de um time, que você tá torcendo, igual a derrota do Brasil agora na Copa. Desde essa derrota, um luto simples, aparentemente simples, até o luto de perder o ente querido para a morte, E a gente sabe que a única certeza que a gente tem nessa vida, é a morte, é o final, dos acontecimentos. Mas mesmo assim, é tão difícil a gente encarar isso. E quando a gente vê uma pessoa pública, expondo essa dor, expondo o quão humana ela é, tanto quanto nós, não recomendo para você que me assiste ou para qualquer um, expor a dor pública no palanque das redes sociais, porque eu acho que isso num primeiro momento pode até aliviar, mas futuramente pode causar arrependimento, E a gente é julgado, de qualquer maneira a gente é julgado. Há aqueles que nos acolhem e há aqueles que nos julgam e nos condenam. Então assim, eu me comovo com a dor dela, eu tenho empatia pela dor dela, eu me identifico, Eu revisito dores antigas ao ver ela passando por toda essa situação, mas ao mesmo tempo eu tenho compaixão de pensar que talvez fosse melhor ela ficar em silêncio, Mas isso é a minha opinião. Mas assim, eu acho que nessas horas de um término, a melhor atitude que a gente deve tomar é ficar junto daqueles que nos amam verdadeiramente, orar, ficar em silêncio, dormir, abraçar quem a gente ama, conversar com quem a gente confia, mas evitar isso de ficar expondo isso em redes sociais. Então eu acho que o primeiro aprendizado que a gente tem com esse término público, é o de aprender a não ficar expondo nossas dores nas redes sociais, porque é um palanque, E a gente sempre vai ser julgado por isso e a gente pode ser cobrado. E às vezes num processo de divórcio, às vezes o que a gente diz pode até ser usado contra a gente, nos tribunais, vai lá saber o que, Então, e aí eu fico pensando assim, do mesmo modo que a gente se comoveu vendo os jogadores em campo chorando a derrota, na Copa do Mundo, gente, eu me comovi vendo o Neymar, vendo aqueles meninos novinhos chorando no campo. A gente se comove e revisita nossas próprias dores ao ser confrontado com a dor da Lara, E de tantas outras pessoas. Mas assim, o que eu tenho visto em relação a ela, eu tô usando ela de ponto de partida aqui para uma análise, porque tá exposto, Mas eu acho que muita gente já passou por isso. A gente vê ela passando pelos 5 estágios do luto,
talvez só falte aceitação pelos 4 estágios do luto em questão de minutos, né? Então, há o momento em que ela tem a raiva, há o momento em que ela tem a barganha, que ela fala assim, não, mas a gente sente que ela fala assim, que se ele mudasse, se ele tentasse, se ele se arrastasse aos pés dela, ela voltava. Então tem o momento do perdão, tem o momento da tristeza, que ela chora muito, tem o momento em que ela coloca toda a ira dela para fora, então ela vai, né, vai da tristeza, à raiva, ao perdão, à barganha, em questão de minutos e vai voltando. E isso tudo faz parte do processo de um término, faz parte do processo de luto, né? Eu não sou psicóloga, muita gente pensa que eu sou, mas eu me interesso muito por essa área. E quando a gente tá sofrendo, as emoções elas vêm em ondas, né? Então há aquele momento em que você chora bastante, depois você dorme, às vezes você acorda melhor, geralmente a gente acorda pior, né? Parece que a gente tá acordando e aí tá se deparando com a face terrível da realidade. E aí tem aquele momento em que você de repente faz uma oração, abraça quem você ama e fala, não, eu acho que eu já tô aceitando. Daqui a pouco volta a tristeza. Mas tudo isso faz parte. E aí a segunda coisa que eu acho que a gente pode aprender assistindo a exposição da dor da Lara é que a vida, muitas vezes, ela é muito mais parecida com um trator do que com um carro conversível. E é lógico que a gente preferiria 1000 vezes, né, estar numa estrada linda, arborizada, né, com o vento no rosto, ouvindo uma música bacana, do que, né, ser massacrado pela roda de um trator, ter as nossas emoções massacradas pela roda de um trator. Mas a gente consegue, com o tempo a gente percebe que por mais que a gente prefira que a vida fosse um carro conversível, muitas vezes ele vai ser trator, mas a gente vai conseguir se reerguer novamente. Aí a terceira coisa que a gente pode aprender é que a mesma vida que tira, ela nos dá. A mesma vida que sacode a gente numa estrada e faz comer poeira, em outro momento ela pode nos levar ao melhor lugar. A vida é gangorra, eu sempre digo isso, e ela pode nos levar do chão ao céu em segundos. Então, depois de aprender que a vida ela oscila, né? Ela nem sempre vai ser só boa e ela nem sempre vai ser só ruim, a gente aprende que os momentos ruins não serão eternos e os momentos bons também não. Então a gente aprende a valorizar os momentos bons e ter fé durante o momento ruim de que eles vão passar. E aí a gente também aprende nesse momento a não entregar o nosso coração de bandeja para qualquer um, né? A não confiar totalmente. É lógico que a gente não vai viver se blindando, morrendo, se protegendo, mas primeiro a gente vai aprender a se amar em primeiro lugar, porque depois que você come poeira, depois que você anda num carro que saculeja e come poeira, você não quer mais voltar para aquele lugar. Então você começa a aprender a se cuidar, a se amar em primeiro lugar e a não aceitar qualquer coisa que vai te levar para aquele lugar ruim novamente. E aí eu terminei meu texto falando que eu torço pela Lara, né, e torço por todas as pessoas de coração partido, para que essas pessoas, para que a Lara consiga colar seus cacos, né, e ir permitindo a cura gradual que só o tempo proporciona. Porque do mesmo modo que ela está expondo essa dor horrível que ela está passando agora, ela pode escolher ou não expor a cura e o recomeço dela. Só que eu não acredito numa cura instantânea, né? Eu acho que dores avassaladoras, elas são curadas aos poucos, né? E o coração partido é assim. Você não pode se cobrar a cura imediata, né? A gente vê muito isso na mídia, as pessoas, né? A fila andou, já tô num novo relacionamento, mas a vida não é assim. Então, a gente tem que ter paciência com os nossos processos, com os nossos ciclos, né? E entendendo que o tempo vai curando as nossas dores. E eu acho assim que o luto pelo fim de um relacionamento, ele não é um luto somente pelo fim do relacionamento ou somente pela perda daquela pessoa. Eu acredito que quando a gente tá passando por um luto de alguma coisa, a gente está revisitando todos os nossos outros lutos anteriores, todas aquelas dores antigas que a gente pensou ter curado, que a gente pensou ter cicatrizado. Quando o luto dói demais, é porque aquelas dores antigas não foram curadas, apesar da gente achar que foram. Então, se o luto está doendo demais, além da conta,
Talvez tenha algo lá no seu passado que você precisa olhar, abraçar e cuidar. E aí só assim você vai estar curado desse luto e dos próximos que virão. E aí você já não vai sofrer tanto, porque ele não vai ser a abertura de antigos baús que você pensou estarem cheios de cadeados. Não, já vai estar tudo resolvido no seu passado. Então o luto pelo fim de uma relação será só o luto pelo fim de uma relação. Então esse é o último aprendizado, né? Em relação a Lara, eu acho que ela chora não somente pela decepção, pela frustração, pelo amor perdido, ela chora por abandonos anteriores que ela teve na vida dela. E novamente eu vou dizer, eu não sou psicóloga, mas eu faço terapia e eu aprendo muito com os meus terapeutas, então eu acredito que a dor de um abandono atual pode ser a dor por vários abandonos, né? E só quando a gente consegue curar os abandonos primordiais, a gente consegue lidar com um pouco mais de sabedoria e equilíbrio com a dor atual. Então, se a nossa reação está sendo exagerada demais por algo que aconteceu no presente, talvez seja o choro de uma criança. Talvez seja o choro de uma criança que não foi acolhida no passado. Então, o nosso eu atual deveria abraçar a criança que nós fomos, acolhê-la, olhar para a dor inicial dela e juntas curarem a dor atual e a passada. Para quem se interessou, né, por aqueles 5 estágios do luto que eu falei no início, eu até esqueci do primeiro deles, que talvez seja o mais comum, né, que é a negação. É esse livro sobre a morte e morrer, da doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela também é autora da Roda da Vida, que é um livro que eu tenho aqui, maravilhoso. Ela é uma médica que estudou, né, esses processos do luto e foi ela que criou esses 5 estágios do luto. Ela que conseguiu colocar, né, em 5 estágios. Então aqui fala, né, que o primeiro estágio é negação e isolamento. O segundo estágio é a raiva. O terceiro estágio é a barganha, quando você fala, não, se a pessoa vier assim, eu faço isso. Então assim, a pessoa tenta negociar. O quarto estágio é a depressão ou tristeza, né? E o quinto estágio é a aceitação. Como eu disse, esses estágios, eles não seguem essa ordem, né? Eles vão oscilando até ter um momento de aceitação. Então, fica de dica para vocês, mas é um livro muito técnico, é um livro que chega a ser um livro dedicado a médicos, a pessoas que estudam a mente humana. Eu gosto muito desse assunto, por isso eu adquiri o livro. Eu vou deixar o link para adquirir esse livro e os meus 4 livros aqui na descrição do vídeo também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais!